passa pela região onde João está desenvolvendo o seu ministério. Perceba que essa ideia de competitividade já existia na época e as pessoas queriam, de fato, saber quem era melhor e qual ministério estava dando mais certo. E como é que as pessoas costumam calcular o sucesso do que está acontecendo? A quantidade de pessoas, é ou não é? Então, quanto maior o número, maior é o sucesso do que está acontecendo. E então algumas começaram a dizer, olha, havia uma multidão também que afluía para Jesus, e essa multidão estava sendo batizada, e estava batizando mais do que os discípulos de João, ou seja, o ministério de Jesus está saindo à frente. Há uma contagem de números aí, tem mais gente sendo batizada pelo ministério de Jesus do que pelo ministério joanino. E aí o texto vem, abre um parêntese e diz, se bem que Jesus não batizava, eram os discípulos que faziam isso. Entenda bem que alguém aí, de alguma maneira, tentou resguardar Jesus de alguma crítica. Ora, Jesus não disse que João era o precursor, era aquele que veio para preparar o caminho e agora entra em competição com ele? O texto diz claro, Jesus não batizava, eram os seus discípulos. João, diferentemente de muitas pessoas da época, entende a mensagem de Cristo de uma outra maneira. João entendeu que Jesus não veio para disputar com ele. Jesus não veio para comprar uma briga com o ministério joanino, de maneira alguma. O próprio Jesus dá testemunho de que João foi o enviado do Senhor para preparar o seu caminho. Olha que maravilha. Jesus não entra em disputa. E olha o que Jesus faz. Jesus sai da região onde João está batizando e decide voltar para a Galileia. João, melhor do que qualquer outra pessoa, reconhecia em Jesus o Messias, o Salvador. Tanto é que a Bíblia chega a dizer que João reconhece isso quando diz, no capítulo de número 3, no verso de número 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que maravilha. É interessante quando a gente entende o nosso lugar, né, pastora? É importante quando nós entendemos qual é a parte que nos cabe e reconhecemos isso com humildade, reconhecemos isso com o coração aberto, reconhecemos isso com fé. João não queria disputar com Jesus, mas reconheceu que aquele era o momento de Jesus e ele logo sairia de cena. E como expressar isso? Melhor do que desta maneira, convém que ele cresça e que eu diminua. É ele quem deve aparecer, é a ele que deve ser dada a glória, é a ele que deve ser dado louvor. Prestem atenção agora no ministério dele, tirem o foco do meu ministério, passou-se o tempo, agora é o tempo dele, deixa acontecer. João entendeu isso. No verso de número 3, a Bíblia nos diz que Jesus sentiu a urgência de retornar para a Galileia. O termo que o texto usa em João capítulo de número 4, no verso de número 3, é deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Galileia, para quem não sabe, era terra de ninguém. Galileia, para quem não sabe, era terra de excluídos. Galileia era um lugar de confusão, Galileia era um lugar desprezível, principalmente para os ortodoxos da época. 90% do ministério de Jesus se concentrou na Galileia. Isso é uma prova de que nenhum outro ministério na história da humanidade, por mais que a gente tente, a gente nunca consegue alcançar todas as pessoas, é ou não é, pastora? A gente não consegue alcançar todas as classes, todos os grupos, a gente não consegue, a gente se esforça. Mas Jesus fez um esforço extremo para estar na Galileia, porque a Galileia era uma mistura de tudo aquilo que era rejeitado, desprezível, inaceitável, anti-ortodoxo,
nada de fé, nada correto. Galileia era lugar de revolta. Jesus escolhe a Galileia para o seu ministério, e mais do que isso, 11 dos discípulos de Jesus eram da Galileia, e apenas um era da Judéia. Ser da Judéia era um mérito que todos gostariam de ter. Ser da Judéia significava ser ortodoxo. Ser da Judéia significava ser correto. Ser da Judéia significava ter sangue puro. Ser da Judéia significava ser realmente filho de Deus. A única pessoa que era da Judéia chamava-se Iscariotes, filho de Zelote, Judas. 11 discípulos da Galileia e apenas um da Judéia, o que tinha o melhor currículo, o que tinha o melhor histórico escolar, religioso e familiar, porque Iscariote significa filho de Zelote. O seu pai era alguém zeloso pela lei. O único que tinha tudo para dar certo. O que aconteceu com Judas? Eu preciso contar a história para vocês nessa noite. Jesus amava a Galileia, porque encontrava na Galileia aquilo que realmente o seu ministério veio fazer. Veio chamar os excluídos, os enfermos, os perdidos, os doentes. Essa é a Galileia histórica. Essa é a Galileia que os mapas nos mostram há 2000 e poucos anos atrás. Esta é a Galileia tão judiada, maltratada e espizinhada. A Galileia dos excluídos. É justamente essa que atrai o olhar de Jesus. Eu vou para a Galileia. E antes de ir para a Galileia, a Bíblia nos diz que foi necessário passar pela Samaria. A palavra Samaria aparece algumas vezes na Bíblia, e 2 dessas vezes que eu considero as mais importantes são: uma, quando Jesus envia os seus discípulos para irem a uma aldeia de samaritanos e diz: vão até os samaritanos e preguem para eles, falem do evangelho do reino. E quando eles retornam para Jesus, eles trazem a seguinte notícia em Lucas capítulo de número 9: Senhor, nós fomos, mas não fomos bem recebidos. Eles não quiseram nos hospedar. Obrigada ao Lucian e ao seu esposo que nos hospedaram com tanta alegria, com tanta fé. Que Deus vos abençoe. Diferentemente de vocês, o povo lá da Samaria não quis receber os discípulos, não. E por não serem recebidos, eles trazem uma proposta para Jesus absurda, mas que eles acharam viável, porque ninguém gosta de ser rejeitado, principalmente aqueles que se sentem super-homens e super-mulheres. A dor da rejeição machuca e causa revolta. E então eles dizem: Senhor, permita que nós invoquemos a Deus, para que desça fogo do céu e consuma logo toda essa aldeia de samaritanos. E então Jesus diz: não, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar esse mundo. Essa fala dos discípulos deixa bem claro que eles não entendiam o ministério de Jesus com exatidão. Não entendiam. Samaria, lugar de excluídos. Samaria, lugar de pessoas de dura cerviz. Pessoas castigadas pelos traumas. Será que a solução é descer fogo do céu e consumir? E é justamente nesse lugar, em Samaria, mais propriamente, a segunda vez em que a Bíblia fala sobre Samaria, ela cita um outro lugar bem mais específico de Samaria, chamado Sicar. Lá estava uma mulher, e o texto não usa nem o artigo a mulher samaritana, o texto usa uma mulher, sem nome, mas com uma nacionalidade, sem nome, mas com uma história, sem nome, mas com uma grande dor, sem nome.
estava sozinha à beira do poço retirando água. Jesus tem um encontro com esta mulher e de imediato lhe faz um pedido um tanto quanto curioso, dizendo: dá-me de beber. A mulher samaritana sem nome representava uma nação, representava tempos e eras de pessoas excluídas, maltratadas, fustigadas, rejeitadas, e pessoas que tentaram, com as suas próprias forças, acertar na vida. Apenas para 2 pessoas, Jesus se declarou como Messias. Em toda a Bíblia, você nunca vai encontrar Jesus dizendo para alguém: eu sou o Messias diretamente. Apenas 2 pessoas tiveram o privilégio de ouvir da boca de Jesus a narrativa de que ele era o Salvador da humanidade. Uma foi Nicodemos, em João capítulo de número 3. Representava a classe dos maiorais da lei, representava a religião da época, representava o conhecimento da época, representava aqueles que se consideravam os detentores da verdade, aqueles que eram os porteiros do céu, que diziam quem entra e quem não entra, quem está condenado e quem está salvo. Nicodemos representa esta classe. E para ele Jesus foi incisivo quando disse: necessário vos é nascer de novo. Jesus continua a conversar com Nicodemos até chegar no momento em que ele diz: assim como Moisés levantou a serpente de metal no deserto, e todos aqueles que estavam ofendidos pelo veneno da cobra olharam para a serpente de metal e tiveram o veneno neutralizado, foram libertos do poder do veneno. Assim importa que o Filho do Homem, seja levantado, e todos aqueles que olharem para mim, parafraseando, também serão salvos. E foi para Nicodemos que Jesus disse, em João 3,16, o texto clássico que nós ouvimos desde crianças, né, pastora Gil? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos lá, vamos ver se vocês estão lembrados desse versículo. Vamos ver se vocês lembram aí de escola dominical, dos estudos. Vamos lá, João 3,16. Você pode glorificar a Deus por isso? A primeira pessoa para quem Jesus se declara o Messias é Nicodemos, o representante da lei, o maioral da lei, o poderoso, o dono do conhecimento, o dono da verdade. E a segunda pessoa para quem Jesus se declara o Messias é justamente a mulher samaritana. A Bíblia nos diz que a mulher indagou Jesus, dizendo: os nossos pais disseram que viria alguém, que seria o Salvador, e Ele mesmo nos restauraria a sorte. Veja bem, Ele mesmo restauraria a nossa sorte. A resposta de Jesus no versículo de número 26 do capítulo de número 4 foi: eu sou este que falo contigo. Jesus se declara ser aquele que viria a anunciar todas as coisas plenamente. Jesus seria aquele que viria a restaurar a sorte dos samaritanos. A mulher samaritana, ela não era o foco, mas a sua dor sim, a sua representatividade sim. Jesus se declara o Messias para Nicodemos e para a mulher samaritana. No capítulo de número 4 de João, fica evidente por 2 vezes
a necessidade humana sendo contraposta pela necessidade divina. Jesus se assenta à beira do poço e diz: dá-me de beber. E a mulher entendeu que ele estava falando realmente da água que ela estava retirando. E naquele momento começa então toda uma conversa. E o objetivo de Jesus era contextualizar tudo aquilo que ele queria ensinar para aquela mulher. E o contexto começa com uma necessidade humana. Jesus compartilha a sua sede. E nessa noite, da mesma forma que Jesus fez com a mulher samaritana, ele contextualiza as nossas vidas. Jesus entende as nossas necessidades. Jesus sabe do que é humano. Jesus sabe qual é a dor humana. Jesus sabe qual é o pensamento humano. Jesus sabe quais são as nossas ações e as nossas reações diante de tantas circunstâncias que nós vivemos. De maneira que eu posso dizer nessa noite, Jesus compartilha a sede humana. Jesus compartilha da sede humana. E Ele compartilha dessa sede porque Ele quer contextualizar as nossas vidas dizendo a você: não é porque eu sou espiritual e habito em inacessível glória, cheio de poder, de graça e conhecimento, que não há empatia com o seu sofrimento. Eu sei o que você passa. Jesus então introduz a conversa dizendo: dá-me de beber, eu compartilho da sede humana. Jesus então, após pedir água, oferece àquela mulher uma água que ela jamais teria visto, uma água viva, uma água a jorrar para a vida eterna, a água ineficaz para a situação daquela mulher, era a água humana. A necessidade humana daquela mulher não era a resposta para a sua vida. Com a necessidade humana, aquela mulher teve muitas decepções. Pela necessidade humana, aquela mulher tentou várias vezes sem acertar. Ao ponto de Jesus dizer no capítulo de número 4, no verso de número 17, no verso de número 16, vai, chama teu marido. E ela responde: eu não tenho marido. Jesus então disse: 5 já tivestes, e agora o que tens também não é teu. Ter marido para a mulher naquela época significava posição social, significava posição religiosa, significava posição profissional, por que não dizer assim? Significava também posição familiar. Uma mulher bem casada tinha o aplauso dos seus familiares. Ter marido naquela época significava ter sucesso. 5 maridos tivestes, 5 homens passaram pela tua vida, e agora esse que está contigo também não é teu. Quantas tentativas a necessidade humana de uma posição, de ser reconhecida, de ser aceita, de ser aplaudida pelos familiares, quantas vezes ela tentou? Não foram uma, não foram 2, foram 5 vezes, e agora 6 vezes com que ela estava. Tentar e não dar certo, tentar e não conseguir, tentar e não acertar, tentar e não ver frutificar. A necessidade humana pode nos levar a tentativas e tentativas e tentativas que podem culminar em derrotas, em derrotas e em derrotas. Jesus, em outro momento, contrapõe a necessidade humana com a necessidade espiritual. No verso de número 31, seus discípulos se aproximam dele e dizem: Senhor, come, não tem fomes? Nós trouxemos comida, se alimente. Jesus ensina dizendo: eu tenho uma comida para comer da qual vocês não entendem ainda. É uma comida espiritual
que consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Necessidades. Esse texto nos ensina sobre isso. Todos nós temos as nossas necessidades. Todos nós temos os nossos quereres, os nossos desejos, os nossos anseios. Desejar algo não é errado, vocês concordam comigo? Querer algo não é errado. Mas é um problema quando o nosso desejo deixa de ser desejo e se torna uma ansiosa solicitude. A ansiosa solicitude, ela nos leva a uma enfermidade espiritual que pode também nos levar a uma enfermidade humana. Quantas pessoas que sofrem de ansiedade? Quantas pessoas desenvolveram doenças psicológicas tão graves a partir de questões que começaram tão ínfimas? A ansiosa solicitude pela vida, a ansiosa solicitude nos fala daqueles que estão entregues aos seus próprios desejos. São aqueles que estão preocupados, são aqueles que estão aflitos, são aqueles que estão sofrendo por aquilo que querem e ainda não alcançaram. Uma busca incessante, uma busca frenética, uma busca doentia pela realização afetiva, financeira, social, familiar. Por que falar sobre isso, pastor? Quando o tema de hoje é missão e colheita. Porque nós só conseguiremos fazer a jornada daqui até os campos que Jesus mostrou aos seus discípulos, quando nós aprendermos a lidar com a nossa ansiosa solicitude, com os nossos desejos, com a nossa vontade humana de ter as coisas, de conseguir as coisas. Quando nós estamos desregulados, em desequilíbrio, fora do controle, como um carro que desce a ladeira sem freio, não vê as placas indicando, olha o perigo, cuidado, curva à frente, quebra-molas, há um despenhadeiro, mas o carro está acelerado e nós vamos descendo. E quando nós vemos, já não tem mais jeito, o despenhadeiro já está na frente. Pulamos os quebra-molas, arrebentamos a suspensão da nossa vida, corremos o risco e colocamos outras pessoas em risco também. A ansiosa solicitude, ela é descrita em Mateus, no capítulo de número 6, do verso de número 25 a 34, quando Jesus usa dois exemplos bem simples, dizendo: por que vocês estão tão preocupados com aquilo que vocês vão comer ou com o que vocês vão vestir? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem e elas não ajuntam em celeiros. Olhem para os lírios do campo, eles não tecem e não fiam, contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios. As aves do céu, vosso Pai Celeste alimenta, e Ele veste o lírio do campo. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves do céu e do que os lírios dos campos? Aquietem o vosso coração, era o que Jesus estava dizendo. A ansiosa solicitude pode nos conduzir a caminhos perigosos. Jesus tinha que voltar para a Galileia. Jesus tinha que voltar para a Galileia. Entre a Judeia e a Galileia haviam 3 possibilidades que Jesus poderia ter escolhido uma delas. A primeira é, Jesus poderia ter voltado pela costa, desviando-se dos samaritanos e pegando toda a costa. A costa era uma rota conhecida dos comerciantes, daqueles que iam porque tinham negócios para fazer com os barqueiros. Jesus poderia ter escolhido a costa. Jesus poderia ter escolhido os vales da Cisjordânia ou da Jordânia. Jesus
Jesus poderia passar pelo Vale da Jordânia, que na época, dizem os historiadores, era um lugar lindo, com belas paisagens, um lugar onde os pastores levavam as ovelhas para se alimentar. Olha que maravilha, um lugar onde tinha alimento. Jesus poderia ter escolhido o Vale da Jordânia, mas tinha um caminho, e talvez o caminho mais rápido era justamente passando por meio da Samaria e pegando a cordilheira dos montes. Por que escolher a cordilheira? Por que escolher o lugar dos montes? Quem escolhia a primeira opção é porque queria fazer negócios, era a vida financeira. Quem queria a segunda opção era aquele que queria desfrutar do bem pessoal, era aquele que estava zelando do que era seu, cuidando da sua propriedade, do seu rebanho. Entenda, propriedade na época, rebanho. Mas os que escolhiam a terceira opção eram aqueles que escolhiam os montes considerados sagrados, porque segundo a tradição, Deus se manifestava no cume dos montes. Só escolhia esse caminho quem queria falar de religião, só escolhia esse caminho quem queria saber de religião, de fé, de espiritualidade. É tão fato isso, que aquela mulher disse: os nossos pais nos dizem que é aqui que se deve adorar, é aqui, esse é o lugar da adoração, mas há quem diga que não é aqui. Jesus escolheu a terceira alternativa. Quais são os teus interesses? É uma pergunta que nós precisamos responder hoje. Há aqueles que, interessados numa realização profissional, realização financeira, escolheram o caminho da costa. São aqueles que escolheram viver em função da sua realização pessoal. Eu preciso disso e eu quero fazer isso. Há aqueles que escolhem o Vale da Jordânia e os seus interesses pessoais ficam deslumbrados, ficam maravilhados com a beleza do caminho, encantados com aquilo que estão conquistando, estão conseguindo. São aqueles que estão presos a tudo aquilo que conseguiram, a tudo aquilo que é possível no campo humano. Mas a terceira alternativa, ela pertence àqueles que entendem a espiritualidade que a nossa vida representa para o reino de Deus. São aqueles que entendem que a espiritualidade, ela pode nos levar a caminhos que são difíceis, dolorosos, caminhos de sofrimento, caminhos de solidão. Quando eu olho para a pastora Ed, para a pastora Gil e para os demais pastores, eu sempre me lembro de Jacó falando o seguinte texto: lembre-se que eu enfrentei o calor do dia e o frio da noite para cuidar das ovelhas. A vida pastoral é assim, porque a vida pastoral é uma representação da entrega espiritual total, de um abrir mão, de um reconhecer que nós não temos hora para dormir, não temos hora para levantar, é uma correria, atendemos em horário que não é para atender, não fechamos a porta para ninguém, acolhemos, cuidamos, oramos. Escolher o caminho das montanhas talvez seja uma alternativa que poucas pessoas queiram, mas foi essa que Jesus escolheu, porque o conflito daquela mulher e a resposta daquela mulher não estava no campo material. A água natural foi ineficiente para solucionar o problema dela. Ela precisava de uma água espiritual. Ela precisava beber da fonte das águas, não uma água que você bebe agora e logo sentirá sede, mas de uma água que quando você bebe, segundo Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior, jorrarão do seu interior, uma água que ninguém pode lhe tirar. Quem sabe muitos de nós já passou por isso,
buscamos respostas das nossas necessidades humanas apenas no campo humano e não entendemos ainda que a resposta também para a vida humana está na realidade espiritual. Eu acho que vocês não gostaram disso não. Às vezes a resposta da vida humana está no campo espiritual. Você sabe o que significa dizer isso? Que quando nós passamos a nos dedicar à espiritualidade, à busca constante, a uma entrega plena à presença de Deus, coisas no campo físico, humano, começam a se encaixar e a ter sentido na nossa vida. Começam a dar certo, portas começam a se abrir. É natural que aqueles que se dediquem para Deus sejam abençoados por Deus. É natural. Às vezes nós estamos igual a mulher samaritana. Já contamos um marido, não deu certo. Esse marido pode ser um relacionamento mesmo, pode ser um casamento, pode ser um namoro, não deu certo. Pode ser uma casa, não deu certo. Pode ser um emprego. Quem sabe você tentou 1, 2, 3, 4, 5. E hoje você pode dizer, pastor, reverendo, já estou na 6ª tentativa. E até mesmo aquilo que eu tenho hoje, eu sinto que ainda não é para mim. Eu sinto que não é esse emprego para mim. Não é isso que Deus tem para mim. Quantos de nós já nos questionamos sobre isso? Sobre aquilo que nós acreditamos que ainda não é o que Deus reservou para as nossas vidas. Aquela mulher teve o mesmo questionamento, viveu a mesma situação, melhor dizendo, mas Jesus trouxe uma solução para ela, e talvez essa seja a solução que nós precisamos compartilhar hoje. Essa seja a solução que nós precisamos compartilhar hoje. Aquilo que nós queremos, os caminhos que nós tomamos, as decisões que nós temos, tudo isso nós aprendemos com a mulher samaritana, com o que Jesus ensinou para ela e com essa trajetória da Galileia até o momento em que Jesus fala sobre os campos. Nessa trajetória, nós encontramos Jesus contrapondo a necessidade humana com a necessidade espiritual. Jesus escolhe o caminho exato, porque precisava ter um encontro que mudaria a vida daquela mulher. Mais do que falar de alguém que historicamente mudaria vidas, aquela mulher teria Jesus mudando a sua própria história e a história de uma geração de pessoas. Porque a exemplo da mulher samaritana, eu estou aqui hoje falando para a comunidade Renova em São Paulo, uma comunidade formada por homens, mulheres, que por muito tempo se viram excluídos da sociedade, excluídos do convívio religioso, excluídos de tantas coisas, e hoje podem dizer: Jesus passou na minha vida e mudou a minha história. Jesus entrou na minha vida e mudou essa história. E quando nós falamos sobre contrapor necessidades, desejos, nós não podemos nos esquecer que tudo aquilo que nós desejamos vira expectativa, é ou não é? Ou não é assim? Quando a gente deseja uma coisa, a gente cria expectativas em cima daquilo que a gente deseja. Você quer uma promoção, você estuda para essa promoção, e quando você faz a prova, você fica na expectativa de que dê certo. As expectativas são importantes, porém, elas não podem dominar a nossa vida. E precisamos entender que, apesar da expectativa humana, há uma expectativa espiritual que precisa ser respondida. E aqui eu começo a concluir a palavra de hoje dizendo: Deus tem uma expectativa com respeito à nossa vida. Deus tem uma expectativa com respeito à nossa vida. A Bíblia nos fala que muitas pessoas, movidas pela ansiosa solicitude, não alcançam aquilo que querem.
Em Mateus capítulo de número 6, Jesus exorta as pessoas a crerem em Deus e se ligarem no campo espiritual. Em Tiago capítulo de número 4, a Bíblia diz: vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem mal e vocês estão pedindo para quê? Para esbanjar nos vossos próprios deleites e prazeres. Mas há uma expectativa que para além da minha e para além da sua é viva, é verdadeira e é legítima. É a expectativa de Deus sobre nós. Em Isaías capítulo de número 5, nós encontramos a parábola da vinha. E o escritor começa dizendo: cantarei ao meu amado o cântico da minha vinha. Eu preparei a terra, adubei a terra, plantei a semente, estabeleci a sebe e dei todas as condições necessárias para que a minha vinha crescesse, tomasse grandes proporções e frutificasse. E a minha expectativa sobre essa vinha cresceu, porque tudo que eu tinha de fazer, eu fiz por ela. E no momento que o fruto nasceu, não eram uvas boas, eram uvas bravas. E então o cantor diz: que mais eu deveria fazer que não tenha feito? Assim, ó casa de Israel, sois vós em minha presença. Eu vos dei toda a oportunidade possível para que vocês crescessem, se fortalecessem e frutificassem. Mas vocês escolheram fazer o que era mal e se distanciaram de mim, se entregaram aos vossos prazeres e atraíram para vós o pecado com correntes. Que mais eu poderia fazer que não tenha feito? E para não ficar só no Antigo Testamento, a Bíblia nos diz que Jesus conta uma parábola muito parecida com essa, dizendo: um certo homem tinha em sua propriedade uma planta muito vistosa. As folhas estavam verdes, mas a planta não frutificava. E aquele homem então disse: eu vou cortá-la, arrancá-la do meu terreno, porque ela não presta para nada. Mas alguém aparece na história e diz: não faça tal coisa. Vamos adubar, vamos cavar em volta dela, vamos colocar adubo, vamos molhá-la e vamos dar um tempo mais para ela, porque quem sabe esse é o tempo que ela precise para frutificar, para florescer. Vamos fazer assim. Se de tudo então, depois desse tempo, ela não frutificar, nós a arrancaremos. A ansiosa solicitude pela vida, mais do que Satanás, tem destruído a fé de muitos crentes. A ansiosa solicitude por aquilo que nós queremos tem destruído a fé de muitas pessoas. Movidos pelo que nós queremos, nós estamos chorando em oração, pedindo a Deus, pedindo e pedindo e pedindo. Quantas plantas infrutíferas espiritualmente falando, só estão infrutíferas porque se desconectaram daquele que pode nos nutrir e nos fazer frutificar. Estão ligados em seu próprio umbigo, estão ligados em suas próprias necessidades, estão ligados nas suas questões pessoais, nos seus conflitos, nas suas dúvidas, nos seus medos, nos seus traumas e tantas coisas, e não conseguem ouvir Jesus dizendo: levantem os olhos e vejam
Ver o que, pastor? Ver o que, reverendo? O cântico da vinha está te dizendo: Deus está investindo em você. Deus está investindo em cada um de nós todos os dias. Eu me entristeço com mais de 200 mil mortes no Brasil, mas eu não posso deixar de reconhecer que Deus nos permitiu estarmos vivos aqui hoje, ouvindo essa palavra e compartilhando desta comunhão. Quando você levantou hoje pela manhã, Deus depositou confiança em você. Quando você passou pelo seu dia até chegar a este lugar, Deus investiu em você. Você está respirando porque Deus permitiu que isso acontecesse. Você está vivo porque Deus permitiu que isso acontecesse. Deus está investindo. Aqueles que vão entender isso, tem gente que a gente não precisa nem desenhar, né, pastora? Tem gente que entende rápido. Mas tem gente que é um pouquinho mais trabalhoso, vai demandar um trabalho a mais. Mas até mesmo para aqueles que não entendem e fazem errado, Deus, Ele é tão cheio de graça. Repita comigo. Deus é bom. Deus é benigno. Você sabe que há uma diferença entre ser bom e ser benigno? E há quem diga, e eu me lembro de um pastor meu, de criança na igreja metodista, pastor Jeremias, e ele dizia o seguinte: a bondade é quando você pega uma panela, uma chaleira cheia de água, e coloca ela no fogo baixo, e pega uma chaleira com a mesma quantidade de água, e coloca ela no fogo alto, a mesma quantidade de água, mas em fogos diferentes. Qual das duas vai ferver primeiro? Qual das duas? A que está em fogo alto. Isso é ser bom. Ser bom é aquele que vai demorar a ferver, é aquele que vai demorar a esquentar nas situações, é aquele que vai demorar a explodir nas situações, mas vai explodir. Vai demorar um tempo, mas vai acontecer. Ser benigno é reconhecer que isso pode até acontecer, eu posso até ferver, eu posso até perder o juízo, eu posso até perder a paciência, mas vai ter que ser muita coisa para isso acontecer na minha vida. Isso quer dizer, meu querido, que não são as nossas pequenezes, as nossas falhas, as nossas mediocridades que vão irritar Deus ao ponto de nós acreditarmos que estamos servindo a um Deus zangado. Não, Deus, quando olha para nós, Ele diz: oh meu Deus, como esse meu filho é imaturo, é inconsequente, mas ainda há tempo para ele, não corte, não lance fora. Jesus é aquele que se coloca entre nós e o dono da terra e diz: não arranque, não mate, não queime, eu vim para salvá-lo, eu vim para dar oportunidade, eu vim para adubar, eu vim para fazer frutificar. E vai frutificar, 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 e vai frutificar. É assim que Ele faz conosco. É assim que Ele faz conosco. A 30, a 60 e a 100. Pastor, mas eu sou meio devagar. Não tem problema. Pode ser a 30, a 60 e a 100. Mateus nos diz isso. Mas Marcos, quando escreve, diz: pode ser a 100, a 60 e a 30. O que não pode é deixar de frutificar. Tem que frutificar. Tem que frutificar. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: você é chamado para frutificar. Para frutificar. Frutificar. E aqueles que são chamados para frutificar não podem se contentar com uma vida medíocre, espiritualmente falando, concentrada só nos nossos erros e acertos.
Conta aí quantos maridos já passaram pela sua vida. Olha o que eu disse, o marido pode representar uma casa, um emprego e tantas coisas. O que não deu certo na sua vida? É comum a gente se lamentar pelo que não deu certo. A parábola da vinha nos diz que Deus tem uma expectativa com respeito à sua obra. Deus tem uma expectativa com respeito aos seus filhos. E essa expectativa repousa sobre nós. Nós não podemos falhar com Deus no quesito escolher o caminho a qual tomar. Nós podemos escolher a costa e caminhar pela costa, observando o mar, a vida financeira, aquilo que nós queremos, a realização profissional, o carro que nós queremos, a casa que nós... Podemos escolher. Podemos escolher unicamente o caminho da Jordânia. Ah, que caminho belo! Quanta comida, quanta fartura! Vamos ficar maravilhados, pastor. Mas aqueles que escolhem as montanhas, talvez, muitos aqui fizeram essa escolha, escolhem um contato mais estreito com Deus. Escolhem reconhecer na espiritualidade a resposta de muito do que nós estamos vivendo. Eu não gosto de usar o Evangelho, e não devo fazer isso enquanto pastor. Eu não gosto de usar o Evangelho para amedrontar as pessoas. Mas eu considero tão medíocre uma fé que enxerga Deus apenas quando quer alguma coisa. Uma fé que enxerga Deus apenas quando está sentindo alguma dor. Uma fé que só enxerga Deus apenas quando temos um pedido de oração. É tão medíocre servir a Deus porque estamos apenas, ou porque estamos, melhor dizendo, tiro apenas, porque estamos em uma pandemia. É tão medíocre servir a Deus apenas porque alguém disse para eu servir. Ah, queridos, a expectativa divina vai além. Deus não quer prisioneiros, Deus quer filhos e filhas. Deus não quer prisioneiros, Deus quer filhos e filhas. Nós somos doutrinados a ter a fé de servos, daqueles que aprenderam a servir. Me lembro de John Wesley, quando interrogado o seu mentor sobre como estava a sua fé. John Wesley, fundador do movimento metodista no século XVII, final do século XVII, diz o seguinte: por muito tempo me ensinaram a ter a fé de servo. Eu fui religioso, pastora. Eu não faltava aos cultos. Eu estava na escola dominical. Eu carregava a minha Bíblia. E eu admirava o meu pai, que era um exímio pregador da palavra. Eu me tornei um excelente servo. Até que então a minha serviência me serviu para me tornar um pregador. E eu, como pregador, fui um servo pregador. Pregava todos os dias com muito entusiasmo, falava do amor, falava da graça, falava da salvação. Até que um dia eu descobri que a fé que eu possuía era apenas a fé de um servo, e que essa jamais me aproximaria de Deus. A fé de servo é aquela que nos mostra a obrigação do que temos que fazer. A fé de filho é aquela que reconhece que nós fazemos porque amamos o nosso Pai. É aquele que faz por entrega ao Pai. É aquele que faz porque ama o Pai. É aquele que faz porque se sente seguro na presença do Pai. É aquele que faz porque está entregue aos cuidados do Pai e sabe que aconteça o que acontecer, Ele é o meu Pai. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor,
Ele é tudo na minha vida. Eu convido você a se colocar em pé nessa hora. A mulher samaritana tentou por várias vezes e não acertou. Mas quando encontrou Jesus, a sua história mudou. Uma jornada até o campo implica em um reconhecimento de que o ministério é de Jesus. Ministério Renova de Cristo. Uma jornada até o campo implica em reconhecer que Jesus não está disputando nada com ninguém. Se Ele é o centro, bem, Ele será o centro. Se Ele não for o centro, Ele não estará presente. Uma jornada até o campo implica em reconhecer que Jesus escolhe o trajeto mais importante. E o trajeto mais importante é onde nós estamos, porque Ele tem um compromisso conosco. Nós estamos na agenda de Jesus. Uma jornada até o campo implica em reconhecer que, apesar das inúmeras tentativas, tentando acertar e errando, Jesus nos oferece uma água que é eficaz e que pode nos conduzir à vitória que nós precisamos, exatamente. Uma jornada até o campo implica em reconhecer que Deus tem uma expectativa sobre nós e por essa expectativa Ele nos colocou em sua agenda, porque Ele decidiu investir em nossas vidas. Uma jornada até o campo implica em reconhecer que Jesus escolheu o caminho dos excluídos, dos maltratados, dos rejeitados, dos perseguidos, porque Ele veio salvar o que se havia perdido, veio curar o que estava enfermo e veio restaurar o que estava destruído. Nós fazemos parte desse ministério, queridos. Nós fazemos parte desse ministério, seja às margens da Samaria, seja na Galileia, seja em São Paulo, seja em Brasília. Jesus nos colocou na sua agenda. Jesus nos colocou na sua agenda. E amanhã nós vamos ver o que acontece quando nós chegamos até o campo. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela mensagem. Pedimos a ti que a tua graça se multiplique sobre nós. Que o teu poder seja abundante. Cura-nos, restaura-nos, vivifica-nos, transforma-nos. Desfaz, Senhor, tudo aquilo que nos oprime e nos afasta de ti. Restaura-nos, Senhor. Para a glória do teu nome nós pedimos. Seja sobre nós a tua paz e a tua bênção em nome de Jesus.